Definição do fato pelo Conselho. Artigo 437. O Conselho de Justiça poderá: a linha A, dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas a outra parte tenha sido a oportunidade de respondê-la. Condenação e reconhecimento de agravante não arguida. A linha B. Proferir sentença condenatória por fato articulado na denúncia, não obstante haver o Ministério Público opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravante objetiva, ainda que nenhuma tenha sido arguida. Conteúdo da sentença. Artigo 438. A sentença conterá: a linha A, o nome do acusado e, conforme o caso, seu posto ou condição civil. A linha B, a exposição sucinta da acusação e da defesa. A linha C, a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. A linha D, a indicação de modo expresso do artigo ou artigos de lei em que se acha em curso o acusado. A linha E, a data e as assinaturas dos juízes do Conselho de Justiça, a começar pelo presidente e por ordem de hierarquia e declaração dos respectivos postos, encerrando-as o auditor. Declaração de voto. Parágrafo 1º. Se qualquer dos juízes deixar de assinar a sentença, será declarado pelo auditor o seu voto como vencedor ou vencido. Redação da sentença. Parágrafo 2º. A sentença será redigida pelo auditor, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após a assinatura. O mesmo poderá fazer cada um dos juízes militares. Sentença datilografada e rubricada. Parágrafo 3º. A sentença poderá ser datilografada, rubricando-a, neste caso, o auditor, folha por folha. Sentença absolutória. Requisitos. Artigo 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos da parte expositiva da sentença, desde que reconheça, a linha A, estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência. A linha B, não constituir o fato infração penal. A linha C, não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal. A linha D, existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do agente. Artigo 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar. A linha E, não existir prova suficiente para a condenação. A linha F, estar extinta a punibilidade. Especificação. Parágrafo 1º. Se houver várias causas para absolvição, serão todas mencionadas. Providências. Parágrafo 2º. Na sentença absolutória, determinar-se-á: a linha A, por o acusado em liberdade, se for o caso. A linha B, a cessação de qualquer pena acessória e, se for o caso, de medida de segurança provisoriamente aplicada. A linha C, a aplicação de medida de segurança cabível. Sentença condenatória. Requisitos. Artigo 440. O Conselho de Justiça, ao proferir sentença condenatória, a linha A, mencionará as circunstâncias apuradas.
e tudo o mais que deva ser levado em conta na fixação da pena, tendo em vista obrigatoriamente o disposto no artigo 69 e seus parágrafos do Código Penal Militar. A linha B mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no citado Código e cuja existência reconhecer. A linha C imporá as penas de acordo com aqueles dados, fixando a quantidade das principais e, se for o caso, a espécie e o limite das acessórias. A linha D aplicará as medidas de segurança que, no caso couberem. Proclamação do julgamento e prisão do réu. Artigo 441. Reaberta a sessão pública e proclamado o resultado do julgado pelo presidente do Conselho de Justiça, o auditor expedirá mandado de prisão contra o réu, se este for condenado a pena privativa de liberdade ou alvará de soltura se absolvido. Se presente o réu, ser-lhe-á dada voz de prisão pelo presidente do Conselho de Justiça. No caso de condenação, a aplicação de pena não privativa de liberdade será comunicada à autoridade competente para os devidos efeitos. Permanência do acusado absolvido na prisão. Parágrafo 1º. Se a sentença for absolutória por maioria de votos e a acusação versar sobre crime a que a lei comina pena, no máximo por tempo igual ou superior a 20 anos, o acusado continuará preso, se interposta apelação pelo Ministério Público, salvo se tiver apresentado espontaneamente a prisão para confessar crime, cuja autoria era ignorada ou imputada a outrem. Cumprimento anterior do tempo de prisão. Parágrafo 2º. No caso de sentença condenatória, o réu será posto em liberdade, se em virtude de prisão provisória tiver cumprido a pena aplicada. Parágrafo 3º. A cópia da sentença devidamente conferida e subscrita pelo escrivão e rubricada pelo auditor ficará arquivada em cartório. Indícios de outro crime. Artigo 442. Se em processo submetido a seu exame, o Conselho de Justiça, por ocasião do julgamento, verificar a existência de indícios de outro crime, determinará a remessa das respectivas peças, por cópia autêntica, ao órgão do Ministério Público competente para os fins de direito. Leitura da sentença em sessão pública e intimação. Artigo 443. Se a sentença ou decisão não for lida na sessão em que se proclamar o resultado do julgamento, sê-lo-á pelo auditor em pública audiência, dentro do prazo de 8 dias, e dela ficarão, desde logo, intimados o representante do Ministério Público, o réu e seu defensor, se presentes. Intimação do representante do Ministério Público. Artigo 444. Salvo o disposto no artigo anterior, o escrivão, dentro do prazo de 3 dias, após a leitura da sentença ou decisão, dará ciência dela ao representante do Ministério Público, para efeitos penais, efeitos legais. Intimação de sentença condenatória. Artigo 445. A intimação da sentença condenatória será feita se não o tiver sido nos termos do artigo 443. A linha A, ao defensor de ofício ou dativo. A linha B, ao réu, pessoalmente, se estiver preso. A linha C, ao defensor constituído pelo réu. Intimação a réu solto ou revel. Artigo 446.
A intimação da sentença condenatória a réu solto ou revel far-se-á após prisão, e bem assim ao defensor ou advogado que nomear por ocasião da intimação, e ao representante do Ministério Público. Requisitos da certidão de intimação. Parágrafo único. Na certidão que lavrar da intimação, o oficial de justiça declarará se o réu nomeou advogado e, em caso afirmativo, intimá-lo-á também da sentença. Em caso negativo, dará ciência da sentença e da prisão do réu ao seu defensor de ofício ou dativo.